Saúdo a igreja com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da palavra do Senhor nesta noite está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu o apóstolo João, no capítulo 16, a partir do versículo 32. O tema da palavra do Senhor: por que sofremos tanto? E que Deus esteja nos abençoando e falando através da sua palavra, e desta vez as palavras do Senhor Jesus Cristo. Por que sofremos tanto? Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 32, e ele diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai Celeste, está lendo a palavra do Senhor, e nesta noite o Evangelho de teu Filho, que teu Espírito Santo seja soberano para falar e edificar o teu povo, a tua igreja aqui congregada e todos quantos estão nos ouvindo também através das redes sociais. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar. E peço àqueles que nos acompanham, se quiser ajudar a divulgar cada vez mais a palavra do Senhor, que se inscreva no meu canal no YouTube, acione o sininho de notificações e compartilhe a mensagem da palavra de Deus. Então nós temos aqui um texto do Senhor. A gente sempre começa a semana pensando na palavra que Deus quer para o domingo, e havia até feito uns rabiscos, uns rascunhos de uma mensagem, mas Deus mudou o meu coração, começou a falar justamente daquilo que a gente sempre pergunta, entre eles eu: por que sofremos tanto? Eu resolvi fazer uma rápida pesquisa e vi as respostas e vi que pouco se aprofundou na palavra do Senhor. Então eu falei com Deus: tá bom, Senhor, até quando a gente vê que Deus quer falar as coisas é interessante, porque eu peguei algumas coisas que eu ia usar e no fim aquilo não serviu para nada. Deus começou a mostrar mais coisas, e o texto base foi a palavra de Jesus: no mundo tereis aflições. Normalmente esses textos têm sido pregados ensinando sempre com as ideias ocidentais, né? E isso tem trazido bastante prejuízo espiritual. A paz, ainda que João use a palavra grega ireinei, Jesus falou a palavra hebraica conhecida demais, né? Shalom, que entre outras coisas, há mensagens que a gente explica com profundidade. O texto aqui não vamos nos dedicar muito a essas palavras que são específicas, mas que fogem um pouco do tema. Eles falavam de Shalom, que significa paz com Deus, né, no relacionamento da aliança, segurança, saúde. Essa paz interior que vem de Jesus, porque ele fala: no mundo tereis aflições. Então a gente vai ter paz no meio das aflições. A palavra aflições em grego, klipsis, ela tem um significado muito interessante, que vem mesmo de acordo com aquilo que a gente está querendo ouvir. Ele literalmente é um ato de pressar, de prensar, de pressão. Ela é metáfora, ela tem 7 importantes metáforas. Primeiro, opressão, que é a sensação de sufocamento. Então, a pessoa pode estar sendo sufocada por problemas, por dificuldades. Aflição, fala de agonia, é um profundo sofrimento. Ela pode estar com agonia, agonizando com muitas coisas na sua vida, com doenças, né? Tribulação, que fala de uma provação, de adversidade, que são aquelas situações que escapam ao seu controle. Angústia é um estado de ansiedade e tormento, porque você quer resolver um problema e não vê como, não sabe como resolver, não sabe como ajudar. Você quer ajudar alguém da família e não pode. Ela fala de dilema, que é uma necessidade de escolher entre duas saídas ruins e insatisfatórias. Quer dizer, aquela situação assim que a pessoa fala: que situação? Por quê? Você tem duas escolhas para fazer, e as duas são ruins.
Aí a gente fala o mal menor. Também a sexta, perturbação, que é a dificuldade de equilíbrio emocional. A pessoa perturbada, ela está tão agitada por problemas que ela perde o equilíbrio, ela precisa tomar remédio. E problemas, a palavra também é a sétima significado. Então, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilema, perturbação e problemas. Problemas é obstáculo que desafia a sua capacidade de encontrar a solução. Então, Jesus falou tudo isso. Deu um resumo, porque eles iam encontrar tudo isso. Aí ele fala, tem bom ânimo. A palavra tarso em grego quer dizer exercitar coragem, ter confiança, esteja consolado. Quer dizer, ao mesmo tempo, se console, se conforme, tenha confiança e tenha coragem diante de todas essas adversidades. E ele fala, eu venci o mundo. E a gente já viu os pregadores pregando, né? Se a gente parar para ver, pregando e falando de muitas coisas que não foi bem isso que Jesus quis dizer, nós gostaríamos se fosse, ele estivesse falando de prosperidade aqui. Mas como que Jesus venceu o mundo? Na cruz. Foi na cruz, no Calvário. Os cristãos não matam, o cristão não. Os outros, não sei, matam à vontade. Mas eles morrem pela fé em Jesus. Lembre-se, todos os apóstolos tiveram uma morte horrível, foram assassinados, exceto João, mas o João, embora não morreu assim, ele sofreu bastante, porque, segundo a tradição, tentaram fazer dele uma coxinha, né? Jogaram um tacho, um pastel, que costumam fazer isso, né? Jogaram um tacho de óleo fervendo, mas ele sofreu bastante. E foi esse João que escreveu na primeira epístola 5, capítulo 5, versículos 4 e 5, ele diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então ele fala que a vitória o que é? Que apesar de todas essas adversidades, você não deixa de crer em Jesus Cristo, você morre se for necessário, mas não abre mão dele. Agora, como que nós vamos entender os sofrimentos? É no casamento, é com filhos, é na família, é no trabalho, é desempregado, é na saúde, é com dívidas imensas, situações com justiça, vítimas de obra de magia negra, macumba, feitiçaria, bruxaria, voodoo, vida amarrada, vida espiritual atrofiada. Como é que a gente entende tudo isso? Então Deus começou a falar na minha mente. E ele vai mostrando para mim. E eu começo. A primeira coisa que a gente precisa, então eu preciso levar vocês lá no começo. Nós vamos atravessar a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. A gente vai entender o processo. Então você vai ter uma visão melhor. Ao final da palavra você vai estar entendendo melhor o processo de sofrimento. Há uma frase que a gente lê, eu contei nesses daqui, se depois de passar tiver outros, mas Gênesis 1, 10, 12, 18 e 25. Diz assim, e viu Deus que isso era bom. Quando Deus criou todas as coisas, tudo era bom, porque estava em perfeita harmonia. Bom, top, em hebraico, fala de uma harmonia plena, que se espera quanto à natureza. A função, a adequação, a eficácia, o funcionamento. Quer dizer, excelente. Então, todas as coisas funcionavam plenamente na harmonia naquilo que era para fazer. Significa que a criação ela foi feita, criada pelo Criador, livre de morte, de luto, de pranto, de dor e de sofrimento. Então Deus vai criando todas as coisas. E aí então é o segundo passo, ele vai criar o homem à sua imagem. E diz lá Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está falando Pai, Filho e Espírito Santo. E domine sobre os peixes do mar, por isso que o verbo está no plural. E sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu a ele a autoridade, o domínio sobre toda a criação. A palavra imagem, tselem, em hebraico,
que inicialmente fala de uma sombra, de abrigar a luz, de uma aparição, de uma figura representativa, né? Que pode significar até um ídolo em determinadas situações. A ideia aqui é retratar uma imagem moldada, uma semelhança na forma exterior, como se fosse um retrato. Significa que o homem foi feito à imagem de Deus, com faculdade para raciocinar, com inteligência, com personalidade, para ouvir, para falar, para ser moralmente responsável, capaz de fazer escolhas, não um mero robô programado. O homem foi feito triuno, corpo, alma e espírito, assim como Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O homem então foi feito à imagem de Deus, porque ele incorporou a capacidade de quê? De se comunicar com Deus. Então, inicialmente, o homem falava face a face com Deus. No Antigo Oriente, a ideia de ser rei era como ser um representante visível da divindade. Então, porque eles tinham a ideia de que Adão, o homem, foi feito para ser um representante de Deus na terra. A palavra semelhança, demut, em hebraico, fala de semelhança, de similaridade. Na sua vida racional, o homem era semelhante a Deus. Por quê? Porque ele pensa, ele raciocina, ele tem intelecto, ele tem vontade própria para fazer escolhas, e ele tem sentimentos. No sentido moral, o homem é semelhante a Deus porque ele era bom e sem pecado. Eis o detalhe: o homem era bom e sem pecado. Então ele estava em harmonia com a criação. Ele recebeu autoridade para dominar e para governar sobre toda a criação. Mas ele era bom e não tinha pecado. Havia harmonia, então, entre o homem com a vontade de Deus. Então, aí que é o detalhe. Já havia acontecido a primeira rebelião. Alguém já tinha saído da congregação celeste. A primeira divisão. O diabo gosta de tirar. Ele gosta de tirar. Ele tira um da casa, ele tira da igreja, ele gosta de tirar. Porque ele veio fazer isso, né? Ele é muito bom nisso. Então, Deus dá uma ordem, já que o homem foi feito à imagem e semelhança dele, antes de criar Eva. Lá em Gênesis 2, 16, 17, ele diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Aí é que está o detalhe. Adão cometeu o erro que muitos dos seus filhos hoje cometem. O diabo, ele sempre quer acabar com o plano original de Deus. Não importa o segundo que vai acontecer, importa o plano original. É essa a obsessão que ele tem. O homem poderia fazer sucesso aqui na terra, mas não no jardim do Éden. Só que o diabo não tinha autoridade sobre o Adão. Não tinha. Ele tinha medo. Ele não podia tocar no Adão. Mas ele podia, e ele sabia que ele podia pegar para si mesmo. O que acontece? O homem desobedece. Ele obedece ao diabo e desobedece a Deus. E o primeiro impacto, o que ele tem que fazer? Ele tem que se esconder da presença de Deus. É um versículo triste de ler quando a gente começa a ler, estudar Gênesis 3:8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aí começou a coisa. Então veja bem, é a mesma história assim: o sujeito ele estava numa congregação, ele pecou, caiu, foi para outro lugar. No outro lugar está fazendo sucesso, para o diabo não tem problema. O plano original foi mudado, e é isso que ele quer. E é isso que ele faz. Por quê? Você mudou o plano original. Porque foi o pecado que te tirou. Não foi enviado de Deus, como eram os apóstolos.
O pecado da rebelião, da desobediência, infelizmente ele trouxe um combo. Lembra o que é isso nas redes sociais, nas coisas televisivas? Combo é um pacote de pelo menos 7 consequências. E esse combo atingiu a humanidade. No primeiro, o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12, Paulo traduz para nós de uma forma simples e direta. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então é a primeira coisa que ele está falando aqui. O pecado entrou no mundo. Por isso que ele teve que fugir de Deus. E é sempre assim, né? O sujeito que peca, ele cai fora. Segundo, o fato de cair fora já significa que está em pecado. Ele já se entregou. Com o pecado, ele abriu as portas para a morte. Esse mesmo texto diz lá: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então ele já mostra a segunda coisa. Então, o combo: o pecado entrou no mundo, o pecado abre as portas para a morte. E o terceiro: todos se tornaram pecadores. Romanos 5,12, repetindo isso daí, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ele diz, e também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É um combo. Então vai vindo, o negócio foi ampliado. Só que não ficou nisso. O mundo passou a ser influenciado, dominado pelo diabo. 1 João 5,19, João escreve: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o combo foi ampliando, não ficou só nisso. Meu Deus, exatamente, agora vocês estão tendo uma visão real. O problema foi mais grave. Por quê? Como quinta situação, todo o universo começou a sofrer. Está lá em Romanos 8,22, Paulo escreve: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Geme e suporta, ela sofre. O próprio universo, em decorrência disso, eu disse que é um combo, é um pacote. Um ato, porque quando a gente desobedece a Deus, não acontece só um problema, é um combo, é um pacote. Aí o sexto: e todos se tornaram, essa é a parte que você precisa entender, filhos do diabo. Jesus disse isso. Primeiramente quem fala em filhos do diabo foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus. 8,44 ele fala assim: vós tendes por pai o diabo, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Paulo escreve em Efésios 2:2, em que no outro tempo, antes da conversão, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que ele fala? Olha, o que o diabo faz? Ele mente, ele rouba, ele mata, ele destrói, ele é corrupto. E quando você vê uma pessoa, por que o fulano, nossa, ele era evangélico? Agora, gente, é muito simples. Porque são filhos do diabo. Quem é filho do diabo faz aquilo que o diabo faz. Você não vai ver um filho de Deus matar ninguém. Por que tem inveja da pessoa? Porque é filho do diabo, porque é filho de Deus não tem inveja. Quem nasceu de novo tem o quê? Volta à imagem de Deus. É fofoqueiro, é fuxiqueiro, fala mal da vida dos outros, desgraça a vida dos outros, coloca ele num cargo público, ele vira um inferno na vida dos outros. Gente, é filho do diabo, não importa que igreja que se congrega, não importa. Filho de Deus faz aquilo que é próprio de Deus, e filho do diabo faz aquilo que é próprio do diabo. Não adianta a gente se iludir, só tem dois: ou você é um filho de Deus ou um filho do diabo. E mais ainda tem o combo para completar, precisa da sétima ainda. Pastor, vai ter mais um ainda. Separados de Deus, o sofrimento se instalou no mundo. Efésios 2,12 diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aqui a gente começa a entender o começo, que é só o começo disso. O sofrimento, então, ele faz parte de um pacote, de um combo, através da rebelião de Adão.
Então vocês imaginam por que Deus, o que Ele mais aprecia é a obediência. O que aconteceu? Com isso, o pecado começou a deteriorar, a estragar, a corromper tudo, a corromper o universo e a corromper a natureza humana, porque o homem ficou distante de Deus. E eu sempre digo isso, que quanto mais o homem que foi criado à imagem de Deus, ele se afasta de Deus, ele mais se parece com o diabo. O que o sujeito faz quando ele começa a se afastar de Deus? Ele começa a beber, a fumar, a mentir, a adulterar, começa a se tornar corrupto, é mentiroso, nos negócios ele engana os outros. Isso, o que é? Quem faz isso é o diabo. Ele vem para quê? Para fazer isso, gente, é o que ele sabe fazer de melhor. E está lá em Gênesis 6,5. Olha o quadro que Deus retrata o coração do homem. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face, sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, quer dizer, até o que ele fica pensando, era só má continuamente. Então observem que está acontecendo uma revolução, que embora o homem seja inteligente, e ele evoluiu, mas ele espiritualmente, ele involuiu, ele se retraiu, porque à medida que ele foi se distanciando de Deus, ele foi perdendo a imagem original que era do Criador. Ele passou a adotar o quê? A imagem daquele que governa o mundo. Quando Jesus, o Filho de Deus, chegou aqui, o que fizeram? Mataram-no. E diz o quê? Que ele foi entregue por inveja. Quem que entregou ele por inveja? Não foram os ímpios, foram o sumo sacerdote, eram os homens religiosos. Hoje nós temos um espírita que estuprava, nós temos um padre que roubou a própria paróquia, e nós temos uma pastora que mandou matar o marido que era pastor. Sabe por quê? Porque isto é religião. A religião não muda ninguém. O sujeito se congrega numa religião, ou mesmo que seja na casa dele, não vai em lugar nenhum. O que faz a diferença é o novo nascimento. No novo nascimento, eu vou me parecendo com Jesus. Eu vou começar a fazer como Jesus. O padrão é isso. Mas espera aí, parece que eu estou falando duro demais, fora da palavra. Não, gente, era a pregação dos apóstolos. Vamos lá? João de novo, 1 João 3, 8, 10. Olha o que o apóstolo João fala. Quem comete pecado é de quem? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E como que ele começa a desfazer as obras do diabo? Quando você nasce de novo. Você era o maior mentiroso, fofoqueiro que tinha, agora não é mais. Você era desonesto, era corrupto, agora não é mais. Agora você resplandece o quê? A luz de Cristo. E ele continua dizendo, ele fala assim: qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus, teve novo nascimento. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisso são revelados quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama seu irmão, não é de Deus. Então ele coloca de todos os pecados também a questão da justiça. Você já viu como é que às vezes a pessoa leva vantagem sendo injusta? Ah, mas evangélico. Ah, ele é evangélico, ele é pastor. Gente, se vive com injustiça, se pratica pecado, é filho do diabo. Ele pode ser padre, ele pode ser papa, ele pode ser pastor, ele pode ser quem for. A religião não muda a natureza de ninguém. O que diz quem é você é a sua natureza. Deus, lá no começo, ele disse que até o que imaginava, quer dizer, eu fico pensando, por que aquele irmão mudou de vida, né? Eu rabo pra caramba, e ele está daquele jeito. Isso porque você não nasceu de novo. Quando você nasce de novo, eu estou feliz, Deus abençoe meu irmãozinho, abençoe minha irmã. Eu estou feliz de ver Deus abençoar a vida dela. É a diferença da natureza.
É a natureza que diz quem é você. Não é o fato de... Tem muita gente, eu vejo a briga dos evangélicos. É triste ver. Um briga porque o outro se congrega no templo, o outro briga porque o outro se congrega no monte, porque se congrega... Gente, o que manda é a natureza. É a natureza. O Pai não procura adorador de templo, nem de casa, nem de monte. O que Jesus disse no Evangelho de João 4:24? Um dia Deus vai nos dar graça de ensinar verdadeiramente o que ele quis dizer com isso, que até hoje eu ouvi um monte de pregação e não vi ninguém pregar exatamente o que Jesus falou. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito, templo não é espírito, casa não é espírito, monte não é espírito. O Pai não quer adorador no monte, nem no templo, nem na casa. Ele quer adorador que o adore em espírito e em verdade. É só isso que ele procura. Por isso que o verbo está no tempo presente. Procura. Ele não achou todo mundo. Por que um político mente? Eu fico vendo os evangélicos defendendo políticos. É a coisa mais ignorante que eu posso entender. Por que ele se torna corrupto? Ele pega o dinheiro público, que era do país, do estado, da cidade. Era para a saúde, era para os pobres. Ele gasta com o parente, com os amigos dele, com os cupincha. E não pesa a consciência, porque é filho do diabo. Se fosse filho de Deus, ele não fazia injustiça. E tem gente que morre por causa de candidato. Filho do diabo. Deus conhece coração. Eu não posso ser conivente. Vejo uma justiça como a justiça brasileira. Todo mundo se escandaliza porque eles estão defendendo o bandido. Gente, eles são filhos de quem? Tem algum filho de Deus lá? Não. Até aquele que entrou em nome do evangélico, ele mente. Então não é filho de Deus, porque filho de Deus não mente. Filho de Deus não é injusto. Filho de Deus não se associa com aquilo que desagrada a Deus. Isso não é juízo. João diz que são manifestos, é revelado pelas atitudes. Por que um homem mente que é cristão e ele engana os outros? O pai dele fala assim, ó, Jesus disse, o ladrão vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir. Já vi até pastor pregando que isso aqui não fala do diabo. Não fala do diabo. Só que fala de um anjo querubim, que um dia mudou. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o indivíduo que faz isso, a gente já sabe. Os filhos do diabo estão fazendo as obras do seu pai. Estão roubando pessoas, sendo corruptos, prejudicando inocentes e favorecendo ímpios. Destruindo casamentos, a pureza das crianças, são pedófilos, praticando todo tipo de pecado sexual, matando pessoas, enganando, mentindo. Por que é que um país invade o outro, mata criança, mata velho? Porque os seus líderes são filhos do diabo. Se fossem filhos de Deus, não faziam isso. Aí vem a pergunta, o que é o sofrimento? Salmo 107:39 diz, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. A palavra Yagom, em hebraico, que é traduzida como sofrimento. A Corrigida Fiel e a King James Fiel e a Torá hebraica preferem a palavra aflição. Aflição, sofrimento, é só uma questão de vocabulário no tradutor. Às vezes a gente, para facilitar, usa uma palavra, mas é a mesma coisa. É um profundo sofrimento, com dor física e moral. Quer dizer, pode ser uma doença, e pode ser algo psicológico, que está atingindo sua vida espiritual, sua vida psicológica, e acaba trazendo doenças, que são as doenças psicossomáticas. É uma miséria, é uma desgraça, quer dizer, é um estado de sofrimento muito grande. Então você vê, às vezes, num país, está lá os líderes, são ricos, e beneficia todos os seus cupinchas. O povo está lá na miséria, passando fome, necessidade. Aí fica todo mundo defendendo. Gente, esses partidos, essas pessoas são filhos do diabo. Não adianta você esperar que esse indivíduo... não, mas ele prometeu. Vocês conhecem um político que disse que ia fazer e fez? Não mentiu? Por favor, eu acompanho política desde a década de 70. Eu não conheço ele. Sabe por quê? Por causa da natureza dele. A natureza... mágoa, angústia, estado de sofrimento. Tiago 5,10 fala assim, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas.
os quais falaram em nome do Senhor. A palavra sofrimento em grego é kakopatia. Fala de um sofrimento que procede do mal. Quer dizer, um aborrecimento, uma aflição, uma angústia, alguma coisa. Pelo menos, não vamos entrar muito na questão. 4 tipos de sofrimentos que a gente precisa entender. Quando a gente entende esses sofrimentos, já vai começar. Eu já vou me localizar. Então você já vai se localizar qual deles é. Depois você vai entender, vai aprender como que a gente tem que fazer, né? Qual que é o segredo melhor para a gente fazer no sofrimento. E depois as bênçãos que o sofrimento traz. Claro que traz. Primeiro tipo de sofrimento. O sofrimento pela maldade do coração humano. Bom, eu mostrei para vocês até aqui o quê? Que a maioria dos governantes, filhos de quem são, por isso que faz maldade. Olha o texto de Êxodo 2, 23, 25, para a gente ficar na Bíblia, né? E capítulo 3, 7, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O que eles fizeram? O sofrimento estava muito demais. Aí eles se lembraram de Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então Deus mostra. Esse faraó, ele escravizava, ele trazia um intenso sofrimento ao povo de Deus, ao povo do Senhor. Assim como eles fazem, né, nos países ateus, os países muçulmanos, os países comunistas, como China, Coreia do Norte, como muitos países estão fazendo com os nossos irmãos lá, a igreja do Senhor lá. Aí a pergunta: por que um homem submete um povo, uma nação ao sofrimento e à escravidão? A natureza do pai deles. Eles são filhos do diabo. Eles só sabem fazer isso. Ficam ricos, pegam dinheiro, manda matar. Gente, se fosse filho de Deus, não faz isso. O filho de Deus, ele não se associa com injustiça, seja de quem for. Porque a natureza do seu pai é Deus. O segundo tipo de sofrimento, que eu não vou entrar muito nisso, eu vou ficar mais naquilo que nos importa, que é o que Deus me colocou. O sofrimento por nossas escolhas erradas. Esse já é bom a gente prestar atenção. Muitos sofrimentos nós estamos passando porque a gente fez escolha errada. Provérbios 11, 15 diz assim: quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outro está seguro e em paz. Esse tipo de sofrimento, ele é uma colheita porque nós escolhemos errado. A gente gasta mais do que ganha, a gente compra coisa errada, depois sofre, né, tem problemas. 1 Pedro 3,17 fala assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Então é claro, se é preferível sofrer, que a gente sofra e possa estar orando a Deus e dizer: Senhor, eu não estou fazendo nada de errado, estou caminhando, estou na obediência da tua palavra, eu não fiz nada de errado, eu não me associei. Às vezes você no seu trabalho, dependendo da situação, você não se posicionou a favor do que a empresa queria porque era errado, aí começaram a te perseguir. Não tem problema, você está sofrendo porque você é um cristão de verdade, você está sofrendo porque você está refletindo a imagem do Senhor Jesus naquele lugar. O terceiro tipo de sofrimento fala do sofrimento de ataque do diabo. E ele pode atacar de todas as formas. Ele pode atacar tanto o ímpio como o cristão. Ele ataca o próprio filho dele como ataca o filho de Deus. Eu vou mostrar 2 exemplos aqui em que ele ataca os filhos de Deus. O primeiro, conhecidérrimo, né? Esse é muito conhecido. Jó 2, 4, 8 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Aqui entra todo tipo de obras malignas, de coisas inexplicáveis, sofrimentos, opressão, depressão, tentativa de suicídio. Muitas pessoas acabam entrando nesse. O diabo, ele pode atacar, e faz isso, ele põe sofrimento. E poderíamos dizer: e Deus?
Deus tem todas as coisas sob controle. Mas uma vez que o mundo é governado, influenciado por ele, não é que Deus perdeu o controle. Jesus veio e resgatou tudo, mas ele não tomou posse. Ele não tomou posse ainda, não estabeleceu o milênio, não fez o arrebatamento da igreja. Então as coisas ainda seguem o curso que tem que se cumprir. A própria grande tribulação vai ser uma manifestação de demônios como nunca vista na face da terra. 2 Coríntios 12, 7, Paulo fala assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E ele pediu para Deus livrá-lo, e ele não livrou. Não, você vai ficar com isso daí. Então Deus tem as coisas sob controle. Então nós estamos vivendo dentro de uma esfera que a gente sabe que faz parte, o sofrimento faz parte do pacote. Tanto que uma das coisas, um dos tipos de sofrimento mais marcantes, especialmente no Ocidente e nos países aqui comunistas, é o que é? É o sofrimento em nome de Jesus. 1 Pedro 4, do 12 ao 19, fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quer dizer, se eu estou sendo perseguido porque sou cristão, o Espírito Santo está em mim, todo mundo está vendo. Ele e os filhos do diabo não vão gostar e vão me perseguir mesmo. Ah, mas ele é evangélico, ele vai na igreja, gente, esse negócio de ser evangélico, eu nem gosto. Veja bem, na Bíblia está escrito isso, evangélico. Está escrito católico, evangélico? Não, é? Lá tem discípulos de Jesus e cristãos. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, corrupto, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro, fofoqueiro, mexeriqueiro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ah, porque você é o único cristão de verdade. Lá está todo mundo perseguindo você no trabalho. Fala assim: obrigado, Senhor. Eu fui encontrado digno de ser odiado por causa do teu nome. Assim foi a igreja. Infelizmente, é essa a natureza. Quanto mais distante as pessoas de Deus, mais próximas do diabo vão te odiar. Você já imaginaram o diabo falando para você: gostei de você, cara. Ô moça, ô armado. Fala sério, né? Ele vai odiar, né? A natureza não bate. Versículo 17 diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É a pergunta. Se Deus começa a disciplina por nós, e aqueles que não obedecem ao Evangelho? Eu não quero nem saber. Não me comprometa. Deixa eu e o meu Senhor, eu recebo cada um por si. Já tenho um problema demais. Versículo 18 diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Pedro, deixa para lá. Vamos cuidar da nossa, porque cada um cuida da sua vida. Cada um é responsável por si mesmo. E ele termina: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então você encomenda a sua alma depois, enquanto vivo. Morreu, você já não encomenda mais nada, né? Você já foi encomendado. 2 Coríntios 1, ele fala assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então o cristão precisa saber que o verdadeiro cristão vai sofrer, não por injustiças dele, dos outros. Então a gente tem que estar pronto para isso. Mas não é só isso. Paulo escreve em 2 Timóteo 2,3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então o cristão não pode se rebelar. Ah, mas parece que o sujeito faz coisa errada e não sofre. Fica frio aí. O verdadeiro cristão tem que estar pronto para enfrentar o sofrimento por causa da sua fé em Jesus Cristo. O verdadeiro cristão vai sofrer perseguição. 2 Timóteo 3,12, King James Fiel diz claramente assim:
E também todos os que querem viver piedosamente, quer dizer, uma vida santa em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Está garantido. É a garantia que a Bíblia te dá. Fica sossegado. Você já imaginou o cristão de hoje, no popular com todo mundo? Os filhos do capeta, todo mundo, oh, maravilha! Todo mundo come, não tem mais. Gente, alguma coisa está errada. São natureza diferente. Desde quando o diabo gosta das coisas de Deus? O sofrimento didático de Deus. Eu quero que você preste bem atenção nas coisas que você vai ouvir. Agora existe também, e muitos de nós podemos estar enfrentando isso. Você sabe que todo sofrimento que Deus permite na nossa vida, ele é didático. Sabe o que significa a palavra didático? De didáscalos, mestre. Ele ensina. O detalhe é o seguinte: se você não entendeu o que Deus quer, lembra aquele professor que a gente tinha paciente, que ele repetia 2, 3, 4 vezes? Então Deus é esse. Ele vai repetir a lição para você aprender. Então seja aquele bom aluno e seja rápido para entender. Então, primeiro, no ministério, olha o aluninho aqui, Moisés, números 11, 10, 11, olha só Moisés. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? O aluninho não entendeu que ele era escolhido. Eu já fiz essa oração assim, parecida. Mas essa é a parte em que a gente pede para o pai repetir a lição. Por que, senhor? Por que tem que dizer eu? A gente está errado. Sabe, ele perguntou assim, 1 mais 1? Você respondeu 10. Aí ele disse, vamos repetir a lição. Então o que ele vai fazer? Tratar o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus. Jesus mandou Ananias, que ele poderia orar por Saulo. Ele falou, ele apresentou, não, esse aí, todo mundo morria de medo de Saulo. Jesus fala assim para ele, Atos 9, 15, 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, a ordem é sempre essa, né? Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí o Senhor acrescenta aquele detalhe que a gente não gosta. Ele fala assim, ó, pois eu lhe mostrarei, a ele, né, Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É garantido, cristão. Então a gente precisa entender que no sofrimento é importante eu entender a lição. Saulo, agora Paulo, vaso que glorifica o Senhor, o vaso top. Ele escreve em 2 Coríntios 2,4. Porque em meio a muitos sofrimentos, estou no plural, e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagra em grande medida. Escreveu ele. Ele já tinha aprendido a lição. Lá em 2 Coríntios 12, ele não fala que foi posto um espinho na carne. E ele pediu 3 vezes, Senhor, basta, chega. Para Moisés também. Ele tem uma hora, chega, não me fala mais disso. Tem hora que Deus fala isso para você, chega. Por quê? Porque Deus está tratando o teu caráter, o meu, o nosso. E a essa hora é melhor entender logo o que ele quer. Mas o que, veja bem para vocês terem uma ideia, quando Jesus veio para cá, lembre-se que no começo eu falei para vocês que no combo, no pacote, de uma desobediência veio o sofrimento. Jesus veio aqui para resgatar o ser humano. Veja bem, infelizmente ele tinha que pegar todo o pacote. Olha o texto de Hebreus 5, 8, 9. Diz assim, embora, olha o texto como começa, embora, sendo um filho, o que a gente não faz por um filho? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
A gente pergunta, por que ele tinha que sofrer? Porque o sofrimento entrou pelo pecado. Agora ele tem que levar o sofrimento para a cruz. Ele não foi poupado. Agora, se Deus, usando o palavreado do jovem hoje, não livrou nem a do filho, porque não tinha como. Jesus precisava provar que era humano, e para provar que era humano, ele tinha que sofrer. Ele tinha que sentir na pele o sofrimento humano, e esse sofrimento ele levou para a cruz. Então, o sofrimento didático, Jesus aprendeu a obediência assim. E eu e você? Se você não está aprendendo isso com as coisas que está passando, ensinando a viver contente com o que tem. Meu Pai. Colossenses 1, 24, 25, ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo, do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí você vai falar assim: mas eu tenho que viver contente no meio do sofrimento. Não, você tem que viver contente com Cristo. E a sua alegria com Cristo não pode ser por causa de bens materiais, porque se é só isso que você aprendeu, você não aprendeu nada. Porque quando ele tira tudo isso, Jó, o que ele falou? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Deus te deu uma coisa e de repente não quer mais. Mas eu gostava tanto daquela chácara, eu gostava tanto daquele carro, eu gostava. Não, você tem que se apegar a Cristo, não as coisas materiais. Você tem que aprender uma outra lição do sofrimento, a dar valor às coisas espirituais. Paulo escreve assim, você vê que ele aprendeu tanto que ele que é um dos que mais fala sobre sofrimento, mas todos os apóstolos falam, João, Pedro, todos eles, Tiago, escreveu em Romanos 8, 17 e 19, ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, tudo que nós estamos sofrendo agora não dá para comparar com a glória que vamos começar a ter no arrebatamento da igreja. Não dá nem para comparar. É tanta bênção. Aí ele fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas também, você já ouviu aquela frase assim: se não vem por amor, não vem pela dor? Existe algo parecido. Ele tem que produzir arrependimento até a salvação. Existem pessoas que só se arrependem quando estão no leito de morte, no meio de muito sofrimento. Paulo escreveu assim em 2 Coríntios 7,10. Eu vou ler duas traduções, na Corrigida Fiel e na Atualizada. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A Fiel traduz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo, eu posso estar triste porque o meu candidato perdeu, eu posso estar triste porque meu time não foi campeão, perdeu o título, eu posso estar triste porque eu fiz um jogo na Mega Sena, e não ganhei. Isso é do mundo. Depressão é doença, tristeza não. Deus, conhecendo corações, ele em muitos momentos vai levar a pessoa a um intenso sofrimento. Para quê? Para produzir arrependimento que leva essa pessoa à salvação. Então, às vezes, a gente vê que a pessoa se arrependeu quando? No leito do hospital, nas últimas. A única forma, porque durante a vida inteira ele correu de Cristo. Não teve jeito, mas ele era alguém no coração que Deus viu a salvação dele. Estava iludido. Ora, teve que passar na disciplina do Senhor. A palavra tristeza, essa palavra tristeza aí, lupei, ela é uma palavra que ela fala uma coisa interessante. Hoje em dia as pessoas falam que o cristão não pode ser triste. Gente, isso é mentira. A tristeza, segundo Deus, pode. A tristeza, segundo Deus, pode sim. A gente não pode viver deprimido, mas a tristeza faz parte. A Bíblia mostra diversos que passaram por momentos de tristeza. Paulo mesmo fala isso.
Mais do que ele vivenciou com Cristo, o homem que disse, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, ele vivia isso, ele fala, para que Deus não acumulasse tristeza sobre tristeza. A tristeza é um fato importante na nossa vida. A gente precisa tirar essas pregações modernas, que visa dinheiro, e entender o verdadeiro sentido do Evangelho. O cristão tem que ser preparado para enfrentar sofrimento. É por isso que a maioria das pessoas, quando sofrem, abandonam o ministério, sai da igreja, abandona, começa a blasfemar, porque aprendeu errado, aprendeu um evangelho mentiroso, um evangelho providenciado por Satanás. E Paulo disse que ainda que um anjo pregasse um evangelho diferente e fosse ele amaldiçoado, a tristeza do mundo ela traz remorso, vergonha, por isso que a pessoa cai fora. A gente sabe que uma pessoa se converteu quando ela fica e espera o tempo de Deus restaurá-la. Esse é arrependimento. Essa é uma tristeza de Deus. Aquele que o sujeito faz coisa errada e vaza, isso é tristeza segundo o mundo, é remorso. Então, duas lições importantes, didáticas. Primeiro, obediência a Deus. Eu tenho que olhar o que Deus está cobrando de mim. Você tem uma pessoa para perdoar, pedir perdão? Vai correndo. Corre! Vê o que está errado, o que ele está cobrando de você, o que você fazia, não está fazendo mais. A lição 2 é o trato de caráter. Como é que é? Está arrogante, humilde, está fofoqueiro, está mais prudente, tem uma coisinha errada. O que está precisando ser mudado? E a obra de Cristo, para encerrar. O que é importante? O estrago feito por Adão e Eva foi imenso, como a gente conseguiu, acho que consegui passar para vocês isso. Foi um combo. Olha o que diz a Escritura, Romanos 5,8, Paulo escreve isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ele diz, ainda mais em 2 Coríntios 5, 18 e 19, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, qual foi o preço disso? O autor de Hebreus esclarece, 2, 9 e 15. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, que humilhação, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, todo o combo de Adão, Jesus tomou sobre si, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, meu Deus, Criador, Senhor de tudo, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições ou sofrimento o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É isso que faz os filhos de Deus, cantam louvores no meio da congregação, os de Deus. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Agora Jesus vem e conserta tudo pelas coisas que padeceu, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O conserto de Jesus envolveu o sofrimento, porque o sofrimento fazia parte do pacote. Hebreus 12, 2 fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, a alegria final, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E aí, ele coloca a convocação, no capítulo 10, para nós, lembrai-vos, porém, dos dias passados,
em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. O que a gente faz no sofrimento? Nós vamos passar por sofrimento, não tem jeito. Tem gente que vai recorrer a muitas coisas erradas. Como eu falei, Deus é um professor paciente. Hebreus fala assim, Hebreus 12, 5, 8. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, quando por ele for repreendido. E quando que ele repreende? O sofrimento. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Então não xinga, não reclame, não relaxa a sua vida espiritual, não deixa a congregação, não abandona o seu trabalho, faz tudo. Jesus fala, a frase dita a Jesus em Hebreus 2,12, eu repito aqui, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te em louvores no meio da congregação. Continua fazendo o que tem que fazer. É tempo de orar, de buscar, é tempo de entender. Alegrai-vos, glorifique a Deus. Pedro fala, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4,13. Alegria aqui não quer dizer que a gente vai ficar rindo da desgraça. É algo espiritual. O Espírito Santo nos conduz. Eu me lembro, muitas vezes, de sofrimento. Mas eu acho que uma das coisas que marcou muito, a congregação, a comunidade se congregava na minha casa. E eu estava gravemente enfermo e estava na cama. Então levaram o microfone com cabo comprido até o meu quarto. Na hora que fizeram o louvor, oração, tal, na hora da pregação levaram o microfone. E eu lá na cama, doente, eu preguei ali mesmo. Poderia dizer, não vou pregar. Não dar desculpa, como a maioria faz, fazer corpo mole. Não tinha um pastor para dizer tal. Não. Eu fiz o meu trabalho. Eu ministrei a palavra ali mesmo. Encerrando. 4 bênçãos que vêm com o sofrimento. Mas nem tudo é ruim. Quando você aprende a lição. Existem 4 coisas que vão acontecer na sua vida, mesmo que você não perceba. 1 Pedro 5,10 ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele coloca como um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então vamos lá. Aperfeiçoar. A palavra catartizo significa instalar ou colocar um osso quebrado no lugar. Então, o sofrimento desmonta, tira tudo que não presta. Depois então ele coloca tudo no lugar. Depois ele fala de firmar. A palavra estenizo quer dizer fixar com coragem, colocar você de pé na direção certa. Então Deus coloca o que está errado na sua vida, coloca no lugar certo, te dá coragem para caminhar na direção certa. Terceiro, fortificar. A palavra esternum quer dizer exatamente isso. Vai fazer você ficar forte no conhecimento espiritual e no poder de Deus. Então você se levanta mais forte. E por último, fundamentar. A palavra temelio quer dizer colocar o fundamento, o princípio. Está faltando princípio. Que princípio? Da oração. Sei? De repente, você ora pouco, ele quer que você ore mais. Da mordomia financeira. De repente, o seu dinheiro é gasto só com coisa errada. Da obediência, da autoridade, princípio da honra, da paternidade, da lealdade, princípio da prestação de contas, da unidade, do caráter. De repente tem coisa na sua vida que tem, né, na sua, na minha. Das virtudes, da santidade, do pagamento, da lei do retorno, da fé, do amor, do perdão, da excelência, da adoração. Mas nós temos uma promessa de Deus, gente. Apocalipse 21, 1,4. Que texto! Tudo aqui foi deteriorado. Para a vida eterna, nada disso vai servir. O Pai vai desfazer o que existe hoje, depois do milênio, depois do trono branco, e vai criar novo céu. Ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não tem mais isso. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora Deus volta tudo aquilo que foi perdido lá atrás, lembra? Agora que o diabo já não existe mais, está tudo já no lugar que deviam, né? Não tem mais espaço para ele nesse que Deus está fazendo. Aí diz assim o texto no versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O sofrimento foi banido. Deus criará tudo novo. Por isso que Paulo, ele diz assim, que é a palavra final: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então esse é um tempo. Que esse tempo de sofrimento na sua vida seja um tempo de muito aprendizado. Não foque nas coisas erradas, foque na principal. Lembre-se que o professor está olhando. Às vezes, nesse caso, ele permite que você colhe de alguém que aprendeu bem, alguém que foi aprovado. O professor está olhando. Então, ao invés de ficar batendo boca, xingando, reclamando, continue servindo, fazendo por amor, e sempre assim: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres corrigir em mim? O que queres que eu entenda? Essa linguagem vai facilitar a comunicação entre você e Deus. Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e Ele corrige. Os bons pais corrigem os seus filhos. Às vezes a gente não gosta, mas é importante. Agora, o Pai Celeste corrige, não interessa. O Pai Celestial não está interessado nessa política de agradar todo mundo, não. Com Ele não tem essa. Fez errado, vai vir a varinha lá do céu para disciplinar você, que se chama sofrimento. O sofrimento, ele é didático. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu oro e entrego esta mensagem, que ela esteja abençoando a vida dos irmãos e das irmãs, de todas as pessoas que vão recebê-la, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.